Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo, amém? Quero falar umas palavras em japonês aqui. É assim que eu vou cumprimentar a igreja, assim como já cumprimentei. Subete no kyodai tachi ni konbanwa. Shu Yesu Cristo no megomi to heiwa o. Eu falei nada mais, nada menos que desejando uma boa noite a todos e da parte do Senhor Jesus, a graça e a paz. Amém, igreja? Como o Arnaldo já perguntou aqui antes, já se passa de 15 anos nosso tempo ali no Japão e damos graças a Deus pelo tempo que o Senhor nos permitiu estar aqui neste país, nosso Brasil. E eu quero agradecer de antemão por todo o carinho, por toda a oração intercessória, por todo o apoio financeiro que a igreja tem sido fiel durante todos esses longos 15 anos. Eu estava pensando no que falar com a igreja, mas eu não podia deixar de agradecer também algumas pessoas aqui, o pastor Jesus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo da pandemia, mas graças a Deus o Senhor tem sustentado o seu povo em toda a terra. E quero agradecer aos irmãos da liderança desta igreja, também ao DEPAN, que Deus continue abençoando e fortalecendo a cada um dos irmãos. Ouvindo aqui, eu não sei o nome do jovem que estava ministrando o louvor aqui, Caleb, obrigado. E ele falando sobre o abandono do primeiro amor. Meus irmãos, o campo missionário é um grande privilégio para quem vai, para quem permanece nele. Mas nós também somos tentados, assim como todos somos. E durante esse tempo que nós estivemos ali, nessa pandemia, muitos irmãos perderam entes queridos. E nesse ínterim também perdi minha mãe. Mas eu quero agradecer aqui de coração por todo amor e carinho e oração que os irmãos apresentaram diante do Senhor em favor da vida dela. Agradeço ao pastor Jesus. Muitos pensam assim, o pastor Jesus é parente, está sempre perto, mas nós temos as demandas e ele tem a demanda dele e raramente a gente se fala. Mas eu louvo a Deus pela vida desta igreja, do pastor Jesus. E também eu tenho que falar isso aqui, irmãos, agradecendo também aos meus familiares. Aqueles que estiveram ali cuidando dela, da minha mãe. Também dos meus sobrinhos que são médicos também e puderam ter este grande privilégio, grande responsabilidade, como Samuel e também a Yumi. E eu sinto privilegiado de ter irmãos que nos apoiaram nesse tempo tão difícil para nós ali naquele país. Foi difícil para vocês aqui, foi difícil para nós. E eu fico feliz de poder estar aqui neste dia, nesta noite. E eu fiquei pensando, Senhor, o que falar com os meus irmãos? O que falar da Tua palavra? Né? Eu pensei bastante, orei bastante. E cheguei a um ponto onde uma coisa me falou muito forte ao meu coração. Eu quero compartilhar um texto aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 57 ao 62. Eu vou ler aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 62. Não dá para deixar de elogiar esta obra que o Senhor permitiu para acolher esta igreja tão linda. Eu fico muito feliz, irmãos, porque lá no Japão nós somos tão poucos. A igreja japonesa ainda não cresceu o suficiente. Em todo o Japão, misturando todas as linhas de cristãos, é menos de 5%. E, para falar a verdade, aqueles que adoram em espírito e em verdade, então vamos diminuir bastante aí, tá, irmãos? E nós entendemos que
Estar lá é a oportunidade de que alguém ouça do Evangelho. O Evangelho está ali naquele país à disposição e nós estamos ali como mensageiros da obra do Senhor, né? Assim como vocês apoiam orando, eu tenho certeza que nenhuma de suas orações ficam esquecidas diante de Deus. Como muitos irmãos levantaram a mão também aqui, não conhecendo-me, né? Eu também não conheço a grande maioria dos irmãos. Me perdoe se eu não sei o nome, não sei quem é você na sua família e em qual família você faz parte, mas eu fui apresentado aqui como Humberto, cunhado do pastor Jesus. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu fui enviado por esta igreja, debaixo de muita oração, debaixo de muita intercessão. Muitas pessoas me incentivaram, muitas pessoas disseram para mim, você tem um chamado. Só eu não queria acreditar. Só eu não queria aceitar o meu chamado. E por isso que eu escolhi esse texto de hoje, para nós estarmos pensando um pouco e meditando naquilo que o Senhor Jesus deixou escrito, para que nós pudéssemos estar aprendendo com os ensinamentos dele e praticando aquilo que muitas vezes nós somos relapsos, né? Eu vou ler aqui o texto com a amada igreja, diz assim: indo eles a caminho fora, alguém disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos o sepultar aos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Gostaria de fazer uma oração, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te adoramos e bendizemos ao teu santíssimo nome, Pai. Senhor, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença, Senhor. Não fosse a obra redentora do Senhor Jesus Cristo ali naquela cruz, Senhor, nenhum de nós poderíamos nos apresentar diante de ti. Graças te damos, ó Deus, por este privilégio e a oportunidade de estarmos aqui neste país, Senhor. Senhor, como é bom estar entre o meu povo, Senhor, como é bom estar entre os irmãos desta igreja, como é bom podermos ouvir louvores de adoração. Ó Deus amado, muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos aquece mesmo o coração, o quanto nós precisamos, ó Deus, de estar, ó Deus querido, sendo aquecidos na fé, Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua santa e gloriosa presença. Senhor, não tem nenhum sentido, Senhor, de ninguém vir até este lugar, se o Senhor não estiver aqui conosco. Não tem sentido, Senhor, uma edificação tão linda como essa, se o Senhor não for glorificado dentro dela, Senhor. Não tem sentido, Senhor, eu e meus irmãos existirmos, se dentro de nós não termos, ó Deus, o fruto do Espírito, mas também, acima de tudo, Senhor, um coração que te adore em espírito e em verdade, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui neste lugar. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use com graça, com misericórdia, com sabedoria e com temor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, livra-nos de nossos temores, livra-nos de Satanás, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que é ingerência das trevas, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, e que a Tua palavra seja frutífera, Senhor, e que ela produza, Senhor, ó Deus, a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor. Não deixa Satanás roubar do coração a Tua palavra, porque ela é preciosa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, graças te damos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e agradecemos. Amém. Eu penso o quanto nós devemos estar atentos com aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E o texto que o Senhor Jesus
deixa aqui uma lição muito importante para todos nós. Todos nós somos aqueles que ouviram um dia o Evangelho. Eu não sei quantos aqui estão ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Tem alguém aqui nesta noite que está ouvindo o Evangelho pela primeira vez? Acho que não, né? Que país abençoado, irmãos. Que maravilha, que como Deus tem cuidado deste povo. Este país ele foi colonizado por portugueses que trouxeram também o cristianismo. Que maravilha que Deus fez brotar este evangelho maravilhoso e enviou muitos missionários para este país. E hoje eu faço essa pequena e simples pergunta: tem alguém aqui nesta noite que nunca ouviu falar do evangelho? Não vi nenhuma mão levantada. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Porque o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. E louvamos a Deus porque o evangelho ele traz uma proposta maravilhosa para todo um homem perdido, porque todos pecaram. E glória a Deus por ter enviado a Jesus Cristo para morrer naquela cruz, como todos aqui já sabem, né? Então, mas Jesus ele deixa essa mensagem aqui para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem servi-lo, para aqueles que o admiram, para aqueles que o reconhecem como Senhor, como também Salvador das suas vidas. Muitas pessoas têm tido dificuldade em reconhecer Jesus como Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo privilégio que eu tenho tido naquele campo. Porque Jesus não é meu somente Salvador. Ele também é meu primeiramente Senhor. Meus irmãos, eu não poderia obedecê-lo se ele fosse somente meu Salvador. Mas pela graça de Deus, o Senhor governa sobre a minha vida, irmãos. Nós precisamos compreender esse chamado, nós precisamos compreender essa vocação, nós precisamos compreender quem somos como discípulos, mas também como filhos de Deus, né? Então, o Senhor Jesus aqui, ele cita alguns exemplos, e o que mais me marca é quando Jesus fala assim: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Nós somos tentados de várias maneiras, meus queridos irmãos. Nós somos tentados a olhar para trás, nós somos tentados a olhar para o velho homem, nós somos tentados a praticar a velha natureza terrena. A carne sempre está militando contra o espírito, irmãos. E nós precisamos ter uma fé renovada, sim. Nós precisamos de um fogo do Espírito, sim. E eu vou dizer para vocês que lá no Japão tem tudo para apagar uma chama, irmãos. Lá no Japão tem tudo contribui para que para o fogo do Espírito diminua. E eu louvo a Deus porque eu estou de pé. Não pela minha força. Não porque eu sou bom, não porque eu sou um religioso, mas porque Cristo Jesus é meu Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos grandes dificuldades, grandes desafios, porque o amor, meus queridos irmãos, de muitos já estão se esfriando. O amor de muitos já estão num nível muito baixo. Que bom que houve aqui um desejo de fazer vigílias. Que bom que houve um desejo aqui de dar glória a Deus. Que bom que aqui, neste meio deste povo, a chama do Espírito ainda aquece os corações. Meus irmãos, eu estava aqui louvando aqui com os irmãos, na semana passada, eu estava ali no cantinho ali. Meus irmãos, meu coração explodia. Estava aqui ao lado do Arnaldo aqui hoje agora, e meu coração aquecia. E meus irmãos, vocês não sabem o quanto isso é maravilhoso. O quanto isso nos faz falta lá naquele campo, meus queridos irmãos. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, em todo o tempo, em todas as gerações, em qualquer lugar, meus queridos irmãos. Eu louvo a Deus porque nós temos este privilégio de sermos ramos da videira verdadeira. Você já parou para pensar o quanto a videira verdadeira é forte? Porque só existe uma videira verdadeira, como disse o próprio Senhor Jesus, afirmando sobre si mesmo. Mas os ramos estão chegando em várias nações. No Japão tem ramos, porque Jesus Cristo é quem sustenta cada ramo que está ligado nele. Meus irmãos, nós somos ramos que estamos nos espalhando no mundo inteiro, porque há uma necessidade de pregar este evangelho do reino em todas as nações.
Todos nós conhecemos as palavras do Senhor Jesus, dizendo que será pregado este evangelho do reino como testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Vocês, quando oram por missões, vocês, quando investem em missões, vocês, quando enviam um missionário, vocês estão desejosos de que muitas vidas sejam alcançadas. Vocês estão desejosos de que muitas nações reconheçam que Jesus Cristo é Senhor e também Salvador. E vocês estão investindo esse tempo, os seus recursos, a sua vida, irmãos, para que muitos outros lugares, os ramos sejam estendidos, para que muitos frutos sejam colhidos, para que produza-se muitos frutos para a glória de Deus Pai. Porque o Senhor nos deixou escrito através do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 30, que diz assim: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Meus irmãos, não tem vida melhor do que ser chamado pelo nosso Deus, de ser separado do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Meus irmãos, não tem coisa melhor para um crente do que ser justificado de todos os seus pecados. Todos que estão em Cristo Jesus, todos que reconhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Você, irmão, você, irmã, você está perante Deus, e Deus olha para mim, olha para você, e Ele olha dizendo assim: está justificado. Justificados, pois, temos paz para com Deus em Cristo Jesus, como diz Romanos capítulo 5:1, meus irmãos. Eu falei que Ele também glorificou, e quando eu estava pensando nessa palavra, minha mente foi até Isaías, onde no livro do profeta Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão do Altíssimo. Meus queridos irmãos, que maravilha de visão, mas Isaías temeu aquela visão. Que maravilha de Senhor é o nosso Deus, mas Isaías sentiu que ia morrer. Mas aqueles seres de 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, não paravam e não cessavam de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus é quem glorificou o Pai em toda a sua peregrinação nesta terra. É o Senhor Jesus, é quem sustenta esta videira, porque Ele é a própria videira, e sustenta todos os ramos que estão espalhados em toda a terra, meus irmãos, para que nós, através de nós, os nossos frutos possam glorificar o nosso Pai Celestial. Meus irmãos, nós não estamos perdendo tempo, nós não estamos gastando as nossas vidas em vão. Meus irmãos, eu podia ser a pessoa que dissesse assim: nossa, não está valendo a pena. Eu podia dizer para qualquer um, dizer assim: meus irmãos, eu vou desistir. Não vale a pena perseverar. Aquele campo é difícil demais. Meus irmãos, Deus me tirou deste país quando Ele me convenceu e quando Ele me converteu para a obra dEle. Enquanto Ele não me convenceu, enquanto Ele não me converteu, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus deve ter se irado demais comigo. Porque eu pedi provas, irmãos. Eu resisti ao Espírito Santo. O pastor Jesus chegou um dia para mim e falou assim: Humberto, você é incrédulo. Humberto, você é duro de coração. Meus irmãos, o que não me fez desistir do campo, da missão, da obra missionária, da igreja que está ali. Meus irmãos, a igreja é pequena, mas ela é tão linda. A igreja do Senhor Jesus é linda em qualquer lugar onde você for. A igreja do Senhor Jesus, ela é linda. Porque ela é a noiva que foi limpa e ela está adornada com vestes brancas. Meus irmãos, eu tinha motivo de sobra para dizer para a igreja toda, dizendo assim: irmãos, vou desistir, não quero mais. Mas Deus me tem feito me dedicar ainda mais, me esvaziar um pouco mais. Meus irmãos, nós ficamos ali como se estivéssemos ali desses 4 anos e meio que nós estamos ausentes, com essa pandemia, com tudo que houve, com perdas. Meus irmãos, eu e Josi ficamos ali sem nossos filhos, porque eles vieram para estudar. Perdi minha mãe. Josi já tinha perdido o pai dela. Meus irmãos, para tomar decisão se eu viria para o Brasil,
eu pensei bem, em plena pandemia, eu vou falar assim, o que eu vou fazer lá no Brasil? Vou arriscar minha vida, vou arriscar a vida da minha família, porque eu vou estar em trânsito. E estava naquele auge da pandemia, e eu falei assim, Deus, o que devo eu fazer? Sabe o que Deus me levou a decidir a fazer, irmãos? Ficar lá. Eu pensei comigo, não posso olhar para trás. Eu tenho que prosseguir. Eu não sou coitado. Foi uma decisão pessoal. A fábrica com certeza me liberaria por 2 semanas. E naquela época, irmãos, a quarentena para entrar no Japão era de 2 semanas. Se eles me liberassem por 2 semanas, meus queridos irmãos, eu ia pôr o pé no aeroporto, dar meia volta e ficar em quarentena. Mas glória a Deus, os irmãos não têm ideia do quanto o Senhor é bom. Quando nós menos esperamos, irmãos, as consolações chegam. Meus irmãos, meus familiares, meus filhos, meus sobrinhos, acompanhando ali naquela situação tão dura, assistir por vídeos, ver por fotos, alguém que te gerou, alguém que te amou, que entregou a vida por você, e você de repente está tão distante. Vocês não sabem a impotência que a gente sente naquele momento, a saudade, e sem poder dizer, até logo, mãe, até daqui a pouco, mãe. Eu falo daqui a pouco porque nós em Cristo Jesus, a morte não nos deterá, irmãos. Amém? E eu fiquei ali pensando, e aquela dor no coração, e quando ela parte assim, ela partiu ali, era na sexta-feira, na madrugada de sexta-feira lá, no dia 17 lá, e aqui foi dia 16 de maio, e na segunda eu já estava trabalhando. Eu falei assim, se eu ficar em casa é pior, é melhor trabalhar. Se você quiser seguir Jesus, meus queridos irmãos, você tem que pôr a mão no arado, mas você não pode olhar para trás. Eu fiquei pensando assim, Senhor, é duro demais estar aqui, sem meus filhos, agora perdi minha mãe. E eu fiquei assim pensando, Senhor, como pode alguém suportar tamanha dor? E eu fiquei assim, naquele pensamento, Senhor, como vai ser? E o Espírito Santo vem e nos conforta, vem e nos consola. E não foi só isso não, irmãos. Quando meus filhos terminaram a universidade, quando um teve formatura e outro não teve, mas meus irmãos, você assistir isso de longe, à distância, é muito duro. É um golpe onde você pensa assim, Senhor, mais uma vez, eu estou aqui longe dos meus filhos. Mais uma vez estou longe de um momento que eu gostaria de estar ali. E eu fico pensando como Deus, Ele nos sustenta, meus irmãos, só de poder ter visto via internet, via online, eu já estava agradecido. Senhor, muito obrigado pela Tua grande fidelidade, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias. Meus irmãos, quem sustenta os seus filhos, Deus é quem sustenta os seus filhos no campo, meus irmãos. E domingo passado, eu ouvindo o sermão do pastor Jesus, eu fiquei assim, Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra realmente nos recompõe. A Tua palavra, ela nos redireciona. Os irmãos não sabem como eu cheguei aqui no Brasil. Eu cheguei muito cansado. Eu cheguei muito desgastado. E quando eu estava ouvindo a pregação do pastor Jesus aqui no domingo passado, eu falei assim, Senhor, muito obrigado pela Tua resposta. Obrigado porque o Senhor falou no meu coração. Porque o plano de Deus, ele permanece, meus irmãos. Aquele ser como Adão, eu não vou pregar o sermão do pastor Jesus. O homem segundo o coração como Davi, Jó, um homem com a paciência e justo, porque Deus é quem diz que Jó era um homem justo. Nenhum deles serviu para ficar à destra de Deus Pai, mas enviou a Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, meus irmãos, nós somos uma nova criatura.
Nós não podemos olhar para trás, porque Jesus Cristo já nos fez uma nova criatura. E eu fiquei pensando assim, Senhor, como é bom saber que nós vamos julgar os anjos. Aí eu falei assim, Senhor, agora eu estou entendendo. Tua palavra sempre nos instrui, porque nós devemos resistir àquele que ruge como um leão, pronto a nos tragar, firmemente na fé. Meus irmãos, eu fiquei pensando, Senhor, quem me sustentou nesses anos todos, nessa dificuldade, nessa luta, foi o Senhor. Mas Ele exigiu de mim fé, irmãos. Ele exigiu de mim perseverança. E eu dou glória a Deus, porque Ele me deu a fé. E Ele me deu forças para perseverar, para chegar até aqui. E, irmãos, eu falei assim, Senhor, como assim? Então, é por isso que a gente sofre mais. É por isso que nós temos mais lutas. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos como que perdidos. Porque Satanás me odeia, graças a Deus. Porque Satanás te odeia e dê glória a Deus por isso também, irmãos. Porque o Satanás, ele tenta te minar, ele tenta te desanimar. Você que está em cima do muro, sai de cima desse muro. Vai para a presença de Deus. Meus irmãos, antes de eu vir para cá, eu preguei exatamente o que o Caleb, que estava ministrando aqui, falando sobre o abandono do primeiro amor. Eu falei, Senhor, como nós estamos vivendo esse tempo presente, irmãos, com tanto labor, com tanta luta, com tanta dificuldade. E nós entendemos na prática, irmãos, lá naquele campo, que nós devemos ser perseverantes, que nós devemos estar debaixo da graça do Senhor, do poder do Senhor, porque aquele que nos odeia, meus irmãos, ele sabe que tem pouco tempo restando. Então seja perseverante, né? E essa palavra da semana passada foi um refrigério para a minha vida, meus irmãos. Eu fico feliz porque se nós um dia vamos julgar os anjos, aqueles anjos que caíram, juntamente com Satanás, Lúcifer, meus irmãos, nós não imaginamos com que cólera, com que ira nós somos afrontados. Às vezes vem aquelas vozes assim, o que você está fazendo aqui? Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo momentos com a sua família. Você perdeu alguém importante para você e você nem lá estava. Mas se não é o Senhor que nos sustenta, nunca jamais te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, por mais dura que seja a lida, por mais dura que seja a batalha, o Senhor nunca te deixa e nem te desampara. Amém, igreja? Então, seja perseverante, seja firme. Você pôs a mão no arado, não olhe para trás, porque nós somos de Cristo, Cristo nos comprou, o Cristo é digno. João Batista, eu estava falando ali dando uma saudação na igreja do pastor Sandro, lá está tendo uma conferência, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João afirmou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é digno, irmãos, de você renunciar à sua própria vida. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos complicados, tempos difíceis, mas Jesus Cristo continua sendo a mesma porta estreita. Jesus Cristo continua sendo o mesmo caminho apertado. Meus irmãos, que privilégio é entrar pela porta estreita e andar por um caminho apertado. Crente não tem vida fácil, crente não tem vida tranquila, crente ou ele ora e chora na presença de Deus e persevera, ou ele não é crente, irmãos. Porque muitos pensam que Deus veio para facilitar a nossa vida. Se o próprio Senhor Jesus não teve vida fácil, por que nós haveríamos de ter vida fácil? Mas bom é o Senhor que nos deu o nome de Jesus, o nome sobre todo nome, da qual importa que todos os homens sejam salvos. Por este nome, irmão, Satanás ele tem que se afastar.
Por este nome nós nos levantamos, porque o Senhor Jesus é Deus misericordioso. Por este nome nós perseveramos, porque chega um momento em nossas vidas que nós não nos sentimos impotentes, né? E apertado o caminho, estreita a porta, mas é o caminho e a porta que nos conduz para a salvação. Meus irmãos, um mês antes de eu vir para cá, no mês de julho, eu conversei com um missionário. Um pastor amigo meu, ele disse assim: pastor, eu posso reunir aí na reunião de sexta-feira? Eu falei: pode. Tem um missionário aqui com a gente, ele trabalha na Índia. E ele já tem 30 anos de trabalho na Índia. Eu falei: opa, vamos ouvir um missionário. É difícil ver alguém que vá até lá, e a gente tem essa oportunidade. Ele é brasileiro, descendente de japoneses também. Eu falei: vou ouvi-lo. Traz ele, pastor. Irmãos, ele tem 30 anos de campo missionário na Índia. Ele não plantou uma igreja. Ele abriu um negócio de futebol. Na Índia tem muita perseguição, irmãos. O hinduísmo, o islamismo, o budismo. A Índia aceita tudo, mas eles não aceitam o exclusivismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele me falando assim, compartilhando com a igreja, ele falou assim, que é difícil da gente abordar alguém na rua, porque só se você conhecer muito bem e ter aquela graça de poder transmitir o evangelho, porque caso contrário, você pode ser preso. Impressionante, meus irmãos. Aí eu falei assim: mas como se dá a pregação do evangelho? Ele falou assim: pela escola de futebol é que nós temos pequenas oportunidades, e pela amizade é que nos dá mais proximidade e liberdade de falar do evangelho. Aí ele deu um exemplo de que um dia tinha 3 meninas adolescentes jogando futebol, houve um atrito, e eu, ouvindo aquilo ali com muita atenção, ele falou assim para as meninas: não é certo o que vocês estão fazendo. Vocês sabem que eu sou cristão, e aquilo que vocês estão fazendo não é certo, porque naquilo que eu creio, eu aprendi que não devemos causar aquilo que nós não queremos que nos causem a outrem. Aí as meninas ouviram, é aquela palavra do Senhor Jesus: não façais a outros aquilo que não quereis que vos façam, ou faça a outro aquilo que quereis que vos façam, né? Eu falei: Senhor, quão difícil é a Ásia, quão difícil é pregar nesta Ásia, Senhor. Eu achava que o Japão era complicado, mas vem um homem que está gastando a sua vida por 30 anos e ele não tem a liberdade de falar do evangelho livremente. Eu fico pensando como nós somos pequenos e como nós devemos entender que nós devemos estar à disposição do reino, porque o reino tem um rei. E se estamos à disposição do reino, nós estamos à disposição do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para anunciar este evangelho maravilhoso, poderoso, que nos alcança com poder sobrenatural e nos traz uma vida eterna. Eu sei que nós temos um grande desafio pela frente. Como eu falei, muitos não sabem quem eu sou. Quando Deus me convenceu, irmãos, foi através de uma palavra. Havia perdido meu pai, isso foi pelo ano de 1990 2001, se não me engano. E uma palavra que Deus me deu, eu estava lá na roça onde ele trabalhava, e eu ali chorando, irmãos, igual uma criança, pela perda do meu pai, meu amigo. Aí ele então, eu orando ali, colhendo as mangas de uma mangueira que ele havia plantado, eu falei assim: Senhor, é ruim demais, dói demais. Meus irmãos, eu fiquei exausto de tanto orar, de tanto falar com Deus. Eu falei assim: Senhor, está doendo muito. Aí eu cheguei perto da minha mãe era viva, nessa época ainda, e eu falei para ela assim: mãe, olha os meus filhos, eles eram pequenos ainda, porque eu vou dormir.
Eu cansei tanto, irmãos, fiquei exausto, que eu não conseguia nem almoçar. Eu falei, não vou almoçar agora não, mãe. E quando eu dou uma descansada assim, vem uma palavra para mim. Leia 1 Timóteo 4,6. Todo crente, quando ouve a voz de Deus, a primeira coisa que ele faz, ele vai para a Bíblia. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu falei assim, eu estou com medo de ler essa palavra. E eu não quis ler essa palavra, irmãos. Demorou quase uma semana para me ler essa palavra. Porque eu sabia que Deus tinha uma palavra para mim. E a palavra de Deus lá em 1 Timóteo 4,6 fala: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Meus irmãos, aquela palavra quando veio, eu falei, Deus, o Senhor está falando comigo. O Senhor me quer no ministério. O Senhor me quer na obra. Aí tinha sido seminarista, aí eu fui para o grego, eu falei assim, episcopos, diáconos. Olha o quanto que eu sou duro de coração, irmãos. Aí eu falei, pastor Jesus, Deus falou comigo. Aí ele, o que foi, Humberto? Aconteceu isso, e essa palavra. Aí no grego fala diáconos, então acho que é para mim ser um diácono na igreja, pastor. Nossa, irmãos, eu sou difícil. Deus é minha testemunha, eu sou um homem difícil, irmãos. É por isso que eu disse para os irmãos, essa pandemia, esses longos 15 anos, não me fazem desistir, porque quem me convenceu foi o Senhor. Quem me converteu para a obra dele é o Senhor. Eu estou me desgastando, eu estou me cansando, eu estou envelhecendo, graças a Deus. E eu me sinto privilegiado, irmãos. Porque Deus poderia olhar para qualquer outro irmão e falar assim, vai você então, já que aquele não quer ir. Já que aquele é duro de coração, já que ele é incrédulo. E eu precisava de mais confirmação, irmão. Para muitos isso já bastaria. Mas para mim, faltava alguma coisa. Deus me deu uma visão. Me mostrou o Japão. Eu vou resumir bastante aqui essa parte. Mas Deus também me deu uma visão, irmãos. Numa mesma noite eu acordei por 4 vezes e essa visão seguia-se como uma sequência. Como um filme que até hoje eu sei e vejo essa visão na minha mente. E uma outra coisa que Deus me fez para me convencer de fato, de verdade, é quando nós estávamos naquele cemitério Vivian Park, quando uma das irmãs do grupo familiar na época, o pai dela havia falecido e nós estávamos ali dando assistência. E eu estava ali mais distante, porque tinha o pastor da família que era da quadrangular, mas a irmã era do nosso grupo, o irmão também, aí da Igreja Batista. Então, meus irmãos, ali no cemitério tinha 3 covas atrás de mim, canta uma senhora com a voz desafinada, uns hinos ali juntamente com os irmãos da outra igreja. E eu falo, nossa, essa irmã é desafinada mesmo. Meus irmãos, e aquele preconceito, né? Desafinado, justo num momento tão triste. Passa o coveiro um pouco distante com uma caixa pequena, branca, um caixãozinho de um recém-nascido, talvez. E ela dá um grito no meio do sepultamento ali, tá lá, porque dos tais é o reino dos céus. Eu falei assim, né? Falei, quem que é essa mulher, né? Quem que é essa senhorinha? Irmãos, ela passa uma vez por trás de mim, passa uma segunda vez, na terceira vez ela para. Na terceira vez, ela para e era o Senhor falando para mim, que me enviaria para uma terra distante, que haveria de sofrer no início, mas para que eu não me preocupasse, porque ele já tinha preparado tudo, inclusive as pessoas que me ajudariam. Meus irmãos, e é exatamente a visão, a palavra e a profecia. Esses 3 pilares me convenceram e me converteram. Estava aqui orando com o irmão Neto. Sexta-feira ouvimos sobre Barnabé, né, Neto? Pastor Jesus é um Barnabé na vida. Mas ali perto do Neto aqui, eu falei assim, Deus, obrigado pela vida do Neto. Porque hoje ele tem sido um Barnabé, ele entendeu. Meus irmãos, não é fácil pôr a mão no arado. Mais difícil ainda e desafiador é você não olhar para trás.
Mas se você põe a mão no arado e não olha para trás, você é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, eu estou contando aqui a minha vida breve, de uma forma muito breve, para dizer para a igreja, vale a pena servir ao Senhor. Não é só de ouvir falar que nós devemos peregrinar nesta terra, irmãos, mas de praticar a vontade de Deus. Enquanto eu louvava aqui, eu falei assim, Senhor, eu te amo. E chorava. Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. E eu sei que também o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor também está comigo onde quer que o Senhor me enviar. Essa semana que já é curta para mim, que eu vou embora quinta-feira, meus irmãos, os irmãos não sabem como o meu coração fica. Quantas vezes, irmãos, eu abracei pessoas aqui no Brasil, dentro dessa igreja. Meu coração chorava. E eu também chorava. Porque cada abraço que eu recebia, irmãos, às vezes os irmãos só queriam abraçar e tchau, né? E eu abraçava e segurava. O quanto isso é importante. Cuide da sua vida espiritual. Cuida da sua fé. Nós vivemos tempos difíceis, igreja. Nós estamos passando por momentos complicados. Aqui é tão bom, tem tanta gente. O calor humano. O Brasil é maravilhoso. Esse país de multiculturas, mas de corações abertos, de um sorriso grande, largo, e de uma vontade de seguir em frente, e privilegiado pela fé salvadora em Cristo Jesus. Eu aproveitei cada abraço e eu agradeço por cada abraço que eu recebi também, irmãos. Cada irmão. Domingo passado, a irmã Paula Reis, me abraçou assim, falou assim, irmão, estou orado por você e pelo seu trabalho lá no Japão. Meus irmãos, eu fiquei extremamente feliz com aquelas palavras, com aquele encorajamento. Encorajem-se, abençoem, fortalecei-vos uns aos outros, irmãos, ajudem um ao outro a perseverar nessa fé, ajude no crescimento. Eu sei que vocês já fazem isso, mas não deixe a fé esfriar, não deixe a chama do Espírito apagar. Não apagueis o Espírito, diz a palavra, não entristeçais o Espírito. E nós sabemos como nós podemos entristecer o Espírito Santo, irmãos. É só deixar a carne prevalecer. E o Espírito Santo entristece. Então não deixe o Espírito Santo entristecer na sua vida. Não deixe essa chama do Espírito Santo diminuir. Pelo contrário, nutre, alimente. Peça a Deus um renovo. Peça a Deus o combustível. Porque nós vamos passar tempos complicados, irmãos. Já temos passado tempos complicados. E quando a gente vai para um campo longe, meus irmãos, não é para desencorajar, não. Estou falando aqui hoje, tudo isso que eu estou falando, eu gostaria que Deus fosse glorificado. Eu gostaria que o Senhor fosse glorificado. Porque Ele me convenceu, me converteu e fui enviado pela igreja e permaneço ali até hoje, porque Ele é o Senhor da seara. É Ele quem levanta os trabalhadores, é Ele quem envia os trabalhadores. E se hoje Ele perguntasse para mim, Humberto, porventura, Humberto, lhe faltou alguma coisa? Eu tenho que dizer como os discípulos que foram enviados da mesma medida e na mesma forma. Nada, Senhor. Nada nos faltou, Senhor. E eu louvo a Deus, irmãos. Vale a pena se desgastar na obra do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor de todo o seu coração. Por mais que às vezes você se sinta cansado, desgastado, persevere. O nosso Deus é aquele que age quando nós nos sentimos fracos demais. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Paulo disse isso. Paulo escreveu isso. Irmãos, que privilégio é quando a gente sente exatamente as coisas que Paulo sentiu. Mas que privilégio é saber que o nosso Deus não será diferente como foi com o Paulo, né? Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Meus irmãos, eu sou muito grato a Deus por estar aqui. Esse tempo foi muito breve. Eu louvo a Deus porque às vezes nós somos
limitados para falar, e o Japão me limitou muito, irmãos. Eu gostaria de poder estar aqui nessa noite somente para dizer para Jesus que eu o amo, que eu o adoro. Lá naquele país onde parece que as coisas demoram a acontecer, Jesus está operando. Tem um bebê lá na igreja, irmãos, que ele vai fazer acho que 9 meses. Quando ele foi gerado, os pais não sabiam, mas quando foi fazer o acompanhamento pré-natal, ele tinha, segundo a ultrassom, ele tinha hidropsia. Quem trabalha na área da saúde sabe o que é hidropsia. A criança não tem bom desenvolvimento, se ela nascer, ela não tem muita chance de sobreviver, e se sobreviver vai ter muitas sequelas. E eu fiquei feliz de poder acompanhar esse caso, irmãos. E visitando a irmã, visitando o irmão, a irmã, numa convicção, ela disse assim: eu creio que Deus, eu quero ser mãe, e eu creio que Deus vai fazer um milagre. Irmãos, e você fica assim: Senhor, só o Senhor mesmo para fazer milagre. E uma palavra que Deus me deu foi: tudo é possível ao que crê. E ela então fez mais 3 exames, hidropsia. E lá é assim, quando você vai na clínica e quando o caso é grave, eles enviam para um hospital mais capaz de atender aquela situação. E quando o especialista atendeu ela no hospital mais habilitado, na ultrassom não tinha nada, irmãos. O bebê estava limpo. Ele falou assim: mas por que ele enviou para cá? Aí ele falou assim: mas eu estou aqui, doutor, eu estou aqui com as ultrassons, as 3 ultrassons, está aqui. Aí ele falou assim: vou fazer mais um exame. Japonês. Aí ele olhou, pensou. Aí ele falou assim: não tem nada aqui. Meus irmãos, Deus faz milagres. É engraçado que o nome do rapaz aqui é Caleb, né? O menino que chama o bebezinho lá, tão bonitinho, irmãos, chama-se Caleb. E hoje o Caleb está crescendo, ele não tem nada que se falar de hidropsia. Ele é perfeito, irmãos. Ele tem dedos, ele desenvolve um pouco lento por causa de uma coisa. Ele veio com 26 semanas. Ele queria nascer logo, né, talvez. Irmãos, foi uma batalha naquela UTI neonatal. Poxa, mas mal saiu da hidropsia, foi curado da hidropsia e nasce com 26 semanas, pequenininho, necessitado de muitos cuidados. Mas o Senhor prevaleceu, irmãos. Isso me animou o coração. Quando eu vejo aquele bebê, eu falo assim: Senhor, eu não sou digno. Porque muitas vezes a gente ora, a gente fala que crê, mas é nessas horas que nós vemos que nós oramos pouco, irmãos. É nessas horas que nós somos humilhados, porque às vezes a gente não está acreditando. Eu estava mais acreditando na mãe que queria ser mãe, e ela falou assim: eu vou ter esse filho, não importa se ele vai nascer com hidropsia, não importa se ele vai nascer vai viver até 1 ano, ou 1 mês, ou 2 anos, mas ele vai nascer. E ele nasceu, irmãos. Perfeito. Eu não canso de ouvir a mãe dele falando. Mãe é mãe, né, irmãs? Ele é perfeito. Irmãos, Deus é bom. Deus está trabalhando. Quando menos nós esperamos, Deus tem feito grandes coisas. Lá na igreja, lá também tem irmãos que estão se dedicando. Tem uma irmã chamada Rafaela, ela é descendente também. Irmãos, do nada, ela começa na pandemia, porque as reuniões foram suspensas. Eu já estou terminando. E ela, do coração dela, brotou aquele desejo de fazer a tradução dos sermões para a irmã japonesa. Eu falei assim: nossa, nem pedi, e ela fez isso, irmãos. Doação, entrega, acredita na missão, acredita em Deus e se dedica, não esperando um obrigado, não espera nenhum tapinha nas costas, simplesmente se entrega. Deus tem feito grandes coisas ali, irmãos, coisas maravilhosas diante dos meus olhos. É por isso que eu estava falando para os irmãos: essa igreja é muito linda,
mas a igreja de Jesus lá também é linda, irmãos. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele está preparando um povo especial para Ele, porque Ele está às portas, irmãos, Ele vai voltar. Jesus está às portas, Ele está voltando, e vai ser no abrir e fechar de olhos, igreja. Já pensou, irmãos? Eu fico pensando no meu lado egoísta. Um dia eu trabalho perto de uma porta assim, parece aquelas portas comerciais do Brasil, mas muito grande. E estava aquele sol num verão assim, céu limpinho. Eu falei, hoje Jesus não volta não, que tá o céu está limpo, porque o encontro da igreja será entre nuvens, irmãos, como diz a palavra de Deus em Tessalonicenses. Aí teve um dia que estava assim, com a nuvem pequena, eu falei, pode ser agora, Senhor, se o Senhor quiser. Irmãos, os irmãos não imaginam quando tem tufão lá, fica tudo nublado assim, você fala assim, entre qualquer uma dessas aqui pode acontecer. Irmãos, nós precisamos desejar a volta do Senhor Jesus. Você que está sofrendo, você que está trabalhando, você que está se empenhando, você que está se dedicando, você que está se renunciando à sua própria vida, porque você ama a Jesus. Nenhum de seus trabalhos, nenhum de suas obras será em vão, meus irmãos. O Senhor Jesus está às portas. E Ele vai encontrar uma igreja gloriosa, limpa, adornada, vestida com vestes brancas, irmãos. Vamos nos preparar, vamos nos consertar, vamos pedir para Jesus mais uma vez, Senhor, limpa de todos os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, porque eu sou pequeno demais. Ajuda-me, Senhor, porque eu não tenho forças, mas o Senhor é poderoso. O teu sangue é precioso e o nome do Senhor é sobre todo nome. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Eu conto com a oração sempre da igreja. Eu agradeço pela oportunidade e eu tenho certeza que eu só vim aqui por um milagre de Deus. O primeiro pedido meu para vir para o Brasil, o chefe, o supervisor geral lá, que não é dono mais, né? A empresa foi vendida. Ele falou assim, eu te dou 14 dias. Justamente na pandemia, no auge da pandemia, que 14 dias era o tempo também da quarentena. Eu falei assim, mas ele está brincando comigo. Irmãos, e eu orando, já não acreditando que ia dar para vir para o Brasil sem ter que abandonar o emprego. E Deus moveu de uma certa forma que eu posso dizer, Deus é bom, Deus é poderoso. Deus move céus e terra em favor dos seus, irmãos. E quando eu fui falar com ele pela segunda vez, encorajado pela minha esposa, eu falei, Humberto, você já perdeu sua mãe, Humberto, nós já perdemos a formatura dos nossos filhos, Humberto, e agora nosso filho vai casar porque ele quer vir para o Japão. Eu falei assim, Deus, eu vou lá, né? Mas eu já sei, são 14 dias. Meus irmãos, Deus é tão bom, que eu sentei com ele, juntamente com uma irmã que faz tradução para nós lá também, ela é da nossa igreja, e eu, sentando com ele, olhando para ele, falei assim, eu queria falar para o senhor, né, que nós gostaríamos de ir ao Brasil. Aí ele, tá, é o que você me havia pedido para a reunião, né? Eu falei, é. Eu falei assim, quando você quer ir? Eu falei, em tal dia. Lá no Japão tem 3 feriados. Eu falei assim, e dessa vez foi um feriado de 8 dias. Aí eu falei assim, eu pego esses feriados, onde não prejudica a empresa, e os demais dias, são sábado e domingo, também não prejudica a empresa, e eu preciso de 40 dias. Aí ele olhou assim para mim, eu falei assim, vamos ver a resposta desse homem agora. Eu preciso ouvir. E eu estou dizendo isso para a glória de Deus, irmãos. Eu sei que o tempo já avançou um pouco, mas eu estou dizendo isso porque Deus deve ser glorificado. E aquele homem então olhou para mim assim, ele me ouviu falando em japonês, mas a tradutora estava lá só para traduzir as partes mais complicadas. Aí ele olha para mim e falou assim, a empresa não pode fazer muita coisa, porque um funcionário que não está, ele tem que ser reposto. E pelo tempo que você quer, a gente tem que pensar em alguma coisa, porque não tem ninguém que te substitua. Eu e minha esposa, né, 2 pessoas, nós trabalhamos na mesma empresa. E nós trabalhamos, irmãos, como Paulo, para que não sejamos pesados para a igreja. Irmãos, tem 15 anos que eu não falo isso para que vocês tenham dó de mim,
nem da minha esposa. Ou é obra, ou é o nosso trabalho, para o nosso sustento. Não tem fim de semana, não tem nada, irmãos. E eu dou graças a Deus, porque os desgastes não são desgastados para serem vistos pelos homens e reconhecidos pelos homens. Nós nos desgastamos, porque o Cordeiro de Deus é digno. Irmãos, aí ele está ali, ele falou assim, você perdeu sua mãe, né? Eu falei assim, irmãos, a hora que ele falou isso, eu comecei a chorar, eu falei, chorar assim, eu segurei, né? Eu falei, ele vai tocar nesse assunto de novo. Aí ele pegou, ele falou assim, pode comprar passagem. Eu olhei assim, olhei para a tradutora, ela falou assim, ela só balançou a cabeça. Eu olhei assim e falei assim, como assim? Pergunta para ele aí, porque ele não tem que perguntar para o dono, né? Aí ele viu que eu estava falando em português, porque eu falei assim, mas eu entendi, mas pergunta a ele se não tem que esperar a resposta do dono. Irmãos, Deus é tão bom. Ele falou assim, não, pode comprar passagem porque eu me responsabilizo. Meus irmãos, eu fiquei assim, boquiaberto. Eu falei assim, Deus, eu não acreditava, mas estou aqui diante dessa pessoa e diante do Senhor, ouvindo que o Senhor me deu um aval para estar no Brasil por 40 dias. Irmãos, e engraçado que nós buscamos as passagens e tal, e deu outro problema. Eu falei assim, ixi, José, agora ele vai azedar o caldo, né? Eu falei assim, porque de 40 foi para 44 dias. Eu falei assim, nossa, vamos lá. Falamos com o supervisor, olha, procuramos todas as passagens e a que mais encaixa aqui dá 44 dias. Você vai deixar a gente ir? Ele falou, pode ir. Meus irmãos, então eu quero dizer para o Senhor, diante do Senhor, melhor dizendo, que Deus tem nos socorrido ali, Deus tem atendido a sua oração, Deus tem visto que nós não estamos ali brincando no campo missionário, nós estamos ali dedicando. Eu não só me entreguei, eu estou me esvaziando a cada dia na presença do meu Deus, irmãos, para dizer que Ele é bom, para dizer que Ele é digno. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é digno, irmãos. Amém? Deus abençoe a igreja.